Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos estar te louvando, Senhor, te louvando pelo tempo, Senhor, te louvando, Senhor, por esse ano, ó Pai, por esse segundo semestre em que nos comprometemos, Senhor, a estudar sobre escatologia, Senhor. Mas nós queremos, Senhor Deus, estar te rendendo glória, que se não fosse o Senhor, ó Pai, a gente não teria conseguido. E nós te louvamos porque o Senhor tem nos guardado, Pai, mesmo em meio a tantas coisas acontecendo aqui no país, fora do país, Senhor, o mundo passando por 2 guerras, e o Senhor tem nos colocado debaixo das suas asas, Senhor Deus. E o nosso pedido, Senhor Deus, é que a gente esteja preparado para as coisas que estão acontecendo e por tudo que há de vir, que o nosso emocional, Senhor Deus, seja amparado por Ti, seja guardado por Ti, que a gente, Senhor Deus, não perca, Senhor Deus, o rumo das nossas vidas, que a gente não perca o saber, a nossa identidade, Senhor, que somos filhos Teus, somos guardados por Ti. Senhor, preserva, Senhor Deus, o nosso emocional nessa tão conturbada situação, Senhor. Mas, Senhor Deus, nós queremos não só sermos preservados, mas queremos, Senhor Deus, ser úteis a Ti nesse tempo. Que o Senhor possa olhar para nós, ver todo investimento, Senhor Deus, que foi feito em nossas vidas, Senhor, e que o Senhor possa nos achar dignos, Senhor Deus, de te servir, mesmo nesse tempo tão difícil. Que a nossa alma esteja protegida, que o nosso espírito esteja aprumado com o Teu Espírito, Senhor, e o nosso corpo, Senhor Deus, esteja saudável, esteja apto para suportar, para empreender, para correr atrás das coisas, Senhor Deus, com saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por todo esse cuidado. Pedimos também, Senhor Deus, que nesse estudo que estaremos fazendo agora, que o Senhor esteja aqui direcionando, o Senhor esteja abrindo nosso espírito, Senhor Deus, para entendermos, ó Pai, o que diz a Tua palavra e guardarmos, Senhor Deus, o nosso espírito de tudo, Senhor Deus. Essa carta, Pai, escrita ali depois de Jesus ter alçado aos céus também, mas também vem cheia de instruções para esse tempo, Senhor Deus, e a gente quer aprender com a Tua palavra e seguir a Tua palavra, Senhor, não só estudar a Tua palavra, mas seguir a Tua palavra, praticar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Bem-vinda, Pensatia, Sueli, tem mais 2 aqui que eu não sei quem são, não deu para identificar, mas sejam bem-vindos, Deus abençoe. Janália, Deus abençoe a todos aí. E vamos aí Amém. compartilhar tudo o que... Deixa eu ver aqui. Iniciar compartilhamento, ok. Ok, vamos lá. Livro de Judas. Judas é
O irmão de Jesus, ele gozado que ele se apresenta assim como Judas, irmão, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, né? Mas ele não coloca que ele é irmão de Jesus, mas a gente sabe pela história, ele é um dos 4 irmãos de Jesus. E é um líder ali na igreja primitiva, e a carta dele é um resumo, assim, bem resumido, chamados a batalhar, chamados à batalha, né? Nós somos chamados à batalha. E aí ele começa, né, com uma saudação aos irmãos. Essa carta não é direcionada a nenhuma igreja específica, ele escreve de uma maneira geral aos servos de Deus ali, né? E ele se apresenta assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Então, é uma carta bem generalizada, né? Os irmãos ali reunidos na igreja primitiva, mas não é direcionado a nenhum povo específico, e sim ao povo de Deus. A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Aí ele já começa exortando o povo a pelejar pela fé, a batalhar pela fé. E ele já fala, eu creio, eu coloco esse versículo 3 aqui como o versículo chave dessa carta aí. Então, 3 diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então, aqui a gente já entende que Judas está escrevendo a um povo que tem certeza da sua salvação. Então, quando ele pensava em escrever, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. O que ele está pedindo aqui nessa carta? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ele está falando assim, ó, seja diligente, batalhe pela fé, a fé que foi entregue aos santos. A fé que foi entregue aos santos, que Judas está aqui falando, é a fé passada pelos apóstolos, né? É o evangelho de Jesus. Eu esqueci de mencionar que esse Judas aqui não tem nada a ver com Judas Iscariote, né? Judas Iscariote, a gente sabe que depois dele entregar Jesus aos inimigos e Jesus chega à morte, Judas Iscariote se arrepende e tenta contra a vida dele, né? Então, a gente sabe que nesse momento aqui, Judas Iscariote, o 12º apóstolo, ele já está morto, né? E esse aqui, Judas, é o irmão, um dos irmãos de Jesus. Então, vamos continuar. Pois certos, por que ele fala de pelejar pela fé, batalhar pela fé? Ele vai falar a causa em cima desse versículo 4 aqui, porque está acontecendo algo dentre as igrejas e ele vai chamar atenção. Olha, não desistam não, né? Não desistam não, sejam diligentes na fé. E ele vai falar a causa, o porquê disso. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, e na minha Bíblia está assim, falsificação, dissimulação, né? Com falsidade, foram introduzidos nas igrejas, né? Nas reuniões de discípulos. O que esses indivíduos estavam intentando fazer? Aí ele continua.
os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Então, quem são esses homens? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, são pessoas que foram introduzidas ali no meio cristão, ímpios, né? Que fazem, negam a graça, né? Negam a graça e propõem libertinagem ao povo cristão. Então, esses foram introduzidos. Então, Judas está falando assim, ó, sejam diligentes, pelejem pela fé. Aí ele continua. Agora ele vai falar em 3 versículos, ele chama a atenção desses cristãos, o que Deus fez com pessoas que deixaram a graça, a misericórdia, escolheram outros caminhos. Ele vai falar de 3 grupos, né? O primeiro está aqui descrito nesse versículo 5, que ele fala assim: quero, pois, lembrar-vos, então Judas está trazendo a memória desses cristãos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, eu quero lembrar vocês que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, então ele está trazendo a memória desses cristãos, ó, o Senhor tirou o povo dele lá da terra do Egito, o povo dele, e destruiu depois os que não creram. Então, Judas está falando assim, ó, o Senhor tirou um povo que era escravo lá no Egito e trouxe-os em direção a Canaã, a terra prometida. Ele prometeu levar esse povo liberto para ali viver na terra que mana leite e mel. Mas aqueles que não creram, eles foram destruídos. Então, Judas está falando, olha, preste atenção. Preste atenção, não caiam nessa conversa aí dessas pessoas dissimuladas que estão entrando aí no meio de vocês, tentando fazer com que vocês deixem de lado a fé. Prestem atenção. O Senhor, ele tirou o povo de lá e ele destruiu aqueles que não creram. O segundo grupo que ele chama atenção são os anjos. Aí o versículo 6 ele vai falar desse outro grupo, que é o segundo grupo. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, aqui ele está falando de um outro grupo, anjos que deixaram seu estado original de anjos e abandonaram o lugar onde eles estavam, né? E ele está falando aqui, essa passagem está em capítulo 6 de Gênesis, né? Que os anjos desceram e se juntaram com as mulheres dos homens, né? Então ele fala assim, ó, esses anjos são guardados sob trevas, com algemas, e eles estão guardados para o juízo do grande dia. E a gente que acabou de estudar Apocalipse, a gente sabe que grande dia do juízo é esse, a gente acabou de estudar. Então, Judas está falando assim, ó, Deus não poupou o povo que não creu, que ele tirou lá do Egito, estavam presos. Eu esqueci de falar que essa parte do povo preso lá no Egito, a gente lê essa passagem em Números 14, quando Deus destruiu esse povo, os que não creram. Então, Deus destruiu esse povo. Deus prendeu esses anjos. E agora ele vai falar do terceiro grupo de pessoa. Como Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. E as cidades circunvizinhas
que, havendo se entregado à prostituição, então aqui, os que se entregaram à prostituição, e Sodoma e Gomorra é uma prostituição mais aprofundada, né? Não é só essa prostituição de mulher com homem, né? A gente sabe que ali em Sodoma e Gomorra, quando vão os anjos chegar para Ló e retirá-lo dali antes que essas cidades fossem destruídas, os homens de Sodoma e Gomorra bateram na porta de Ló e falaram: libera esses homens aí, porque a gente quer se deitar com eles. Então, a prostituição era aprofundada nessas duas localidades, Sodoma e Gomorra, né? Então, seguindo essas prostituições, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, de Sodoma e Gomorra, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Isso tudo fez o povo ali de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe qual foi o destino de Sodoma e Gomorra, né? Aqui falou sobre o exemplo do fogo eterno. A gente sabe que essas duas cidades foram destruídas com fogo, desceu fogo do céu com enxofre, fogo, e foi destruído. Há pouco tempo atrás, arqueólogos descobriram uma localidade e no chão levaram, né, para laboratório, né, aquela terra, e aquela terra havia os componentes descritos em Gênesis 19, tem lá a prova, comprovado que ali estava situada a cidade de Sodoma e Gomorra e que houve realmente esse acontecido aqui lá naquela terra. Então, vamos recordar, Judas está falando assim: cristãos, irmãos, perseverem, pelejem pela fé. Pelejem pela fé. Por quê? Tem pessoas que estão entrando aí, se insinuando no meio de vocês, pregando libertinagem. E aí ele passa a falar: olha, Deus destruiu o povo que ele tirou lá do Egito, aqueles que não creram foram destruídos. Deus colocou algemas eternas separados lá para o juízo, os anjos. E lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas entregues à prostituição, desceu fogo do céu. Então, ele está chamando atenção. Olha, prestem atenção. Aí o versículo 9, ele continua. Contudo, olha que interessante que ele vai trazer aqui. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, o arcanjo Miguel disse para o diabo que estava ali brigando com ele, falou assim: o Senhor te repreenda. Então, o arcanjo Miguel, ele não falou nada contra aquele que estava ali lutando com ele. Então, aqui ele está falando assim: olha, ele respeitou quem estava ali em luta contra ele, mas ele falou assim: que o Senhor te repreenda. Então, a gente precisa saber quem somos, saber até onde a gente pode ir. Às vezes a gente vê situações aí, né? Esse versículo 9 aí, falando algo bem sério, né? O arcanjo Miguel aqui, né, falando, né? O arcanjo Miguel, ele não repreendeu o diabo, mas ele virou para o diabo e falou: que o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel. Então, a gente tem que prestar atenção contra quem é a nossa luta. E sabermos também
qual o alcance que temos nessa luta. A luta não é ganha pela nossa carinha bonitinha, pelo nosso jeito de ser, pela nossa voz com autoridade. A luta é ganha pelo sangue de Jesus. E a gente precisa estar sabendo quem somos, o momento em que a gente está e que luta a gente está entrando. Às vezes a gente vê assim, né, sabe, né? Às vezes passa aí em alguns flash na televisão, às vezes a gente recebe um vídeo, as pessoas ali brigando contra demônios ali, né, fazendo galhofas ali, mas na Bíblia não tem isso. Na Bíblia tem cada um no seu lugar, cada um respeitando o seu lugar, e na Bíblia até o arcanjo Miguel, ele não foi contra ele ali sozinho. Ele colocou a responsabilidade ali, o comando no Senhor Deus. E a gente precisa estar atento a isso, tendo cuidado com isso. Eu vejo esse versículo 9 aí como um grande ensino para mim, de não fazer galhofas com nada, mas assim, que o Senhor te repreenda. É sempre o Senhor, não sou eu, não tenho força para nada, não. Eu sou fraca, né? Mas eu não vou ali com a minha força, né, com o meu braço, porque não é assim que a gente vence batalha. A gente precisa prestar atenção nesse ensino também. 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Então, Judas está falando aí, olha, não sabe de nada, não entende de nada, mas difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, ele está chamando a atenção da igreja, dos santos. Prestem atenção. Essas pessoas difamam, essas pessoas não entendem as coisas como são, né? E vão por instinto natural, né? Vão achando que podem, né? E aí se corrompem. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar prestando atenção. E detalhe, ele está falando de pessoas que entram no convívio dos irmãos. Ah, Gil, você está falando assim, então, que na comunidade que a gente fica, na igreja que a gente pertence, no grupo que a gente vai, tem pessoas que entram ali, como é que é a palavra? Que simulam, né? Se insinuam. Tem dessas pessoas ali no convívio, sinto dizer para você, mas tem. Nem todas as pessoas que têm aparência, assim, de cristãos, de santos, são santos e são cristãos. Então, o Judas aqui está falando para a gente prestar atenção, porque dissimulam falsidade, e aqui ele está falando que estão dentro do ambiente cristão. Então, ele está falando aí que eu preciso prestar atenção. Como é que o pessoal fala? Não vai na boiada, né? No estouro da boiada. Vai junto com todo mundo, porque viu um ali do lado fazer, eu vou fazer igual, sem ter a consciência de quem eu sou, a minha identidade. Ah, mas eu estou vendo o outro fazer, eu vou fazer igual. Não, ele não está, ele está falando para a gente prestar atenção, porque existem pessoas que se infiltram, a minha Bíblia fala assim,
e filtraram-se em vossa congregação, versículo 4, com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus. Então, eu preciso prestar atenção até dentro da minha congregação. Porque aqui ele não está falando do mundo. Aqui ele está falando de gente que está lá dentro. E eu preciso prestar atenção. Nem tudo que se diz é. Né? Nem tudo que se diz é. Nem todo aquele que chama Senhor, Senhor vai adentrar o reino. Então, eu preciso ficar atenta. Ai, Gil, mas assim, então não posso nem ter descanso, nem dentro de uma igreja. Eu não posso estar livre, leve, nem dentro da igreja. Será que até dentro da igreja vai ter gente que vai se infiltrar, se insinuar? Eu estou falando isso para você. Eu estava falando com uma pessoa, conversando, para prestar atenção na palavra que sai do púlpito. Ontem o pastor pregou sobre apostasia, né? De pessoas de dentro e que abandonam a fé. Mas às vezes abandonam a fé, mas estão lá dentro. Falando, ensinando, e eu preciso ficar atenta a isso. É isso que Judas está alertando ao povo cristão nesse momento. E eu preciso ficar atenta com isso, já que ele está dando esse conselho. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras, eu botei em caixa alta aí, versículo 17, eu não pulei não, né? Eu pulei. Eu pulei muito. Deixa eu voltar aqui. 11, desculpa, eu pulei. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Aí eu botei aqui a referência aqui de Caim. Quem foi Caim? Caim, filho de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Ele oferece sacrifício ao Senhor com o quê? Qual dos dois você está falando? Caim. Caim pegou do fruto da terra e Abel foi e sacrificou. E o Senhor se agradou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. E Caim caiu o semblante, o Senhor chegou e falou assim, onde está teu irmão? Eu sou dono do meu irmão? Primeiro, porque o semblante caía. O semblante caiu, o semblante. Se proceder bem, vai ser aceito. E aí, nessa pergunta aí, onde está seu irmão? E eu lacei meu irmão, eu sou responsável pelo meu irmão, e acabou que a mágoa entrou no coração dele e ele acabou matando Abel, assassinou o irmão. E aqui Judas está falando, citando lá, esse exemplo é de Caim. Prosseguiram pelo caminho de Caim, e aqui ele cita 3 exemplos. Movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Quem é Balaão? Eu botei aqui a referência, está em Números 22. Balaão recebeu para profetizar contra o povo de Deus, ou seja, ganância, né? E pereceram na revolta de Corá, Números 16 e 17. E aqui ele faz referência a 3 situações citadas na palavra de Deus.
Ai deles, ai deles. Esses homens são como rochas submersas. Rocha submersa, você vê só a ponta, né? Do iceberg, né? A ponta, mas você não vê a totalidade, a maior parte, né? São escondidos. Você vê só um pedaço deles, mas você não vê a totalidade. Por que você não vê a totalidade? Porque eles escondem. Eles escondem. Então, esses homens são como rocha submersa em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, a aparência é uma coisa, está ali junto no meio das festas, está participando ali dos banquetes, mas eles mesmos se apacentam. Aqui está querendo dizer que eles não são apacentados por outros. Eles mesmos, eles têm a lei deles, a ideia deles, a crença deles, e eles seguem a ideia deles. Ah, Gil, mas eles estão lá do nosso meio, eles são nossos. Não, não são, não. O que você está vendo é só um pedacinho da rocha. Oi. Aqui diz assim, na tradução, apacentando-se a si mesmo sem temor. Sem temor. Sem temor. Que interessante, né? E essas pessoas, elas realmente não demonstram temor, porque quando você teme a Deus, você não faz isso, você se conserta. Até quando você está pensando algo, não é? Que desvia da palavra, da verdade, você vai ali com Deus, você pede ao Espírito Santo de Deus, né? Para retirar aquilo. Eu vou ler aqui Ezequiel 34, que eu botei essa referência ali, 34:2, diz assim: ó filho do homem, essa palavra aqui é contra maus pastores, diz assim: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho, né? A missão dos pastores não é zelar. Esses aqui, eles cuidam de si mesmo. Eles não estão zelando pelo rebanho, né? Então, aqui também Judas está falando de pastores, não só de irmãos. Gil, tem isso, Gil? Não sabia, eu pensei que fosse todo mundo santo lá dentro da igreja. Não, sinto dizer você que dentro da igreja também tem os lobos e tem esses pastores aqui que não cuidam do rebanho, eles cuidam de si mesmos. Os falsos mestres, né? Hã? No caso, os falsos mestres. Sim, e eles existem e são dissimulados, e aqui Judas está falando que é rocha submersa, ou seja, eles mostram só uma face, mas o profundo deles fica escondido, eles não mostram. Nuvem sem água. Quando você olha para nuvem, você espera que tenha água, essa é só aparência. Impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Ou seja, você espera, olha uma árvore, pensa assim, nossa, na estação de fruto, né? De dar fruto, você olha assim, vai lá, vou pegar, mas não tem fruto.
duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espuma suas próprias sujicidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, Judas está falando aqui de aparência, mas que não condiz com a verdade. É apenas aparência. E ele está falando assim, cuidado. Cuidado. Aí o versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aí a gente vai falar assim, Gil, onde está essa palavra aí de Enoque profetizando? Porque em Gênesis só tem um versículo, né? 5:24, eu acho. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Da onde vem essa palavra? A gente sabe que o povo judeu tinha muita oralidade, né? Que passavam, né? Falando de um para o outro, depois que veio a escrita. Então, tem muitas histórias que eles vão passando. Então, aqui chegou uma frase, o Senhor vem para exercer justiça. Enoque, o sétimo depois de Adão, lá atrás, já falava naquela época que existiam homens dissimulados. E eu preciso prestar atenção. Ai, Gil, você está falando sempre para a gente andar com o pé atrás? Meu Deus, a gente não tem sossego. A palavra de Deus fala para você ser esperto. Porque, às vezes, a gente está tão crédulo em relação àqueles que nos cercam, né? Ou talvez a gente espere, né? Algo além da conta, mas eu preciso prestar atenção. Eu preciso falar com Deus, Senhor, me dá discernimento. E se fala algo que você bate assim, sempre o Espírito Santo dá um toque. Às vezes a gente rejeita o toque, a gente quer ir pelos nossos olhos e o nosso coração. E a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Eu preciso prestar atenção no que o Espírito de Deus fala. Eu preciso estar atenta, eu não posso ser um bobinho, sabe? Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, mas eu não posso ser bobo. A palavra de Deus não tem lugar nenhum dizendo que eu tenho que ser bobo. Não tenho que ser bobo, né? Continuando, versículo 16. Os tais, está falando ainda dessas pessoas aí. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Aqui eu já vejo aqui uma dica legal. Geralmente essas pessoas são murmuradores. Geralmente essas pessoas são descontentes. Geralmente. Já é um ponto para eu prestar atenção. Se tem uma pessoa que está sempre murmurando, o que é murmurar? Reclamar. Está sempre ali descontente com tudo, eu preciso prestar atenção. Ligar as minhas anteninhas e ficar preparado. Não é uma pessoa que tem gratidão no coração, é uma pessoa que murmura o tempo todo, que está sempre descontente, que anda segundo as suas paixões. O que é isso? Eu ando segundo o que eu entendo, o que eu quero, eu corro atrás, passo por cima de tudo, não quero saber, até por cima da palavra de Deus, porque eu tenho que satisfazer a vontade do meu coração. Isso eu já tenho que botar um pezinho atrás em relação a essa pessoa.
Magia, que ele continua. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. E aí vem um ponto assim que eu não gosto, Adalberto sabe disso assim. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Eu não gosto de pessoa que fica adulando. Eu fico assim, por qual motivo que está adulando? Porque eu gosto de estar cercada não de pessoa que fica me adulando. Eu gosto de estar cercada de pessoas de quando eu errar, essa pessoa vai falar para mim, Gil, tá errado. Porque o adulador, ele nunca vai me exortar. E como é que eu vou consertar? Porque tem coisas que eu vou estar fazendo e eu nem vou saber, nem desconfiar que eu estou fazendo. É o outro que caminha comigo que vai ver e que vai falar. Porque a Bíblia fala que o ferro um afia o outro. Se eu ficar do lado de uma pessoa que me acha sempre perfeita, sempre maravilhosa, sempre nunca erro, eu nunca vou crescer. Nunca vou crescer. E, às vezes, por questão de uma identidade não bem formada, eu queira ficar do lado de pessoa que me acha maravilhosa, porque isso aí alimenta o ego. Só que ficar alimentando o meu ego me leva para o inferno, não me leva a crescer. Então, eu preciso prestar atenção. Tá só adulando, só adulando, só adulando. Na hora que vê eu errar, não fala nada, adula. Como é que eu vou crescer? Eu preciso prestar atenção. E é gozado que, às vezes, a pessoa que exorta, a gente não quer por perto. Aquela pessoa que chama a atenção da gente, para você chamar a atenção, precisa ter umas características, né? Primeiro, você precisa amar a pessoa. Por exemplo, eu não chamo a atenção de pessoa que eu não tenho vínculo de amor. Eu preciso amar, porque a exortação ela tem que ser em amor. E eu preciso estar interessada no crescimento da pessoa. Por isso que eu chamo a atenção, porque eu quero que ela cresça, né? E eu gosto de ter do meu lado pessoas que querem que eu cresça. Ah, pode até elogiar quando eu fizer o certo, mas também vai falar comigo na hora que eu estiver errando. Ó, não é assim não. A palavra de Deus fala outra coisa. E você está caindo num caminho que vai dar em morte, né? Então, Judas aqui está dando dicas para a gente conviver com o outro. E a gente precisa prestar atenção nesses conselhos que ele está dando aí. Agora, 17? 17. Exortação. Vós, porém, amados, vós, eu gosto desse porém. Ele está falando de um grupo de pessoas e agora ele se volta para outro grupo. Vós, os santos, o que creem no sangue de Jesus, o que estão querendo crescer agora, ele já vai partir para outro grupo. Vós, porém, é uma adversativa, vocês não são iguais àqueles. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele já está falando aí com quem quer crescer, com quem está sincero. Ah, quem está sincero nunca erra, erra, mas conserta. Não quer ficar no erro, não fica feliz no erro, né? Então, ele está falando assim, ó, você tem que lembrar da palavra proferida pelos apóstolos, ou seja, lembrar do evangelho, os quais vos diziam, o evangelho,
No último tempo, esse tempo agora, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Lê para a gente, Adalberto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste, pois este se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todo evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, né? A palavra de Deus já fala sobre esse tempo. Então, eu preciso prestar atenção. A palavra está chamando a atenção. Em Mateus 7, de 15 a 19, Jesus estava falando sobre esse tempo também. Ele fala assim, ó, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas. Aqui também Jesus está falando de quem? Gente do nosso meio, querido. Mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Aí ele dá um conselho aqui, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uva de um espinheiro ou figo de erva daninha? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, eu preciso me acautelar. Está falando a respeito de quem? Eu vou voltar a falar e vou frisar. Dentro da comunidade, dentro da congregação. Não está falando do mundo. Então, Judas está fazendo uma advertência para a gente prestar atenção. Eu sei que a gente, às vezes, quando acontece isso aí, a gente pensa assim, meu Deus, mas da igreja não deveria ser motivo da gente ficar assim, né? Espantado, já que a palavra de Deus já sinaliza que isso ia acontecer mesmo. Então, eu preciso ficar atento. Versículo 19 diz assim, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Esses escarnecedores, esses que promovem aí divisões. Vós, porém, amados, aí já vem falar dos que buscam a santidade, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, eu tenho que guardar, eu tenho que edificar a fé, eu tenho que orar, eu tenho que esperar a misericórdia do Senhor, mas eu tenho também que me acautelar. Aí o 22 continua. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Existem aqueles débeis na fé
Existe. Existe aqueles que ficam titubeando. Existe. Então, eu tenho que me compadecer e não falar, esse aí não quer nada. Às vezes é porque ele titubeia mesmo. E eu tenho que me compadecer. Aí, olha, 23. Salvai-os. Salvar aqui é para você pegar, ajudar, né? A salvação vem do Senhor, não é a gente que salva ninguém, né? Mas a gente está ali acolhendo, arrebatando-os do fogo. Que fogo é esse? Aquele fogo eterno. O lago de fogo lá do final que a gente leu em Apocalipse, né? Então, nesses que são duvidosos, que ficam dúbios, né? Esses eu posso ali tentar ajudar. Agora, dos outros, eu vou me acautelar. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Temor a Deus. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, eu não vou compactuar com esse. Não vou. Não vou. Eu tenho preferido até nem andar junto. Eu tenho preferido até me separar com cuidado. Se a pessoa precisar de algo que eu possa ajudar, eu estou aqui. Mas eu prefiro não ficar muito junto, porque contamina. Eu faço isso que está dizendo aqui. Acautelai-vos. E é isso que a gente tem que fazer. Ter muito cuidado. Ai, Gil, mas na igreja, no ambiente onde devia ter só pessoa que ama, pessoa que faz o bem, devia, mas a palavra de Deus fala que tem os que se infiltram ali e não são, não são. Ai, tem a carinha assim, mas não é, não é, não é. E estão lá no meio. Na hora da colheita, né? Vai tirar o trigo, né? E vai deixar o resto para ser queimado. O joio vai ser queimado no fogo. Jesus falou isso. A colheita vai ser no trigo quando tiver maduro. Mas a gente que tem que tirar, é a gente que tem que... Não, aqui a palavra de Deus fala que não é a gente que tira, mas fala para a gente se acautelar. Indo para a bênção final, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, aquele que guarda, aí eu botei aqui em caixa alta bem assim, continuem alertas. Aí o 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Então, quem é poderoso para nos guardar, que seja ele a glória, o louvor, né? Ele vai guardar, mas eu preciso estar atenta àquilo que ele fala de conselho para mim. Aí eu botei aqui, louvar ao único Deus que pode impedir-nos de tropeçar. Então, eu louvo ao Senhor Deus que me impede de tropeçar, mas o meu papel é ficar atenta a tudo o que está em volta. Eu não posso ser aquela crédula. Só porque irmão congrega comigo, está lá na igreja e pronto, eu tiro todas as defesas do Espírito Santo de Deus, que me dá uns toquezinhos, Gil, presta atenção. Aí eu falo, não, é irmão. Não, a palavra de Deus fala
para eu estar atenta, para eu me acautelar. A palavra de Deus fala que eles entram, eles se infiltram. Então, a palavra de Deus está falando que na congregação também tem os lobos, e eu preciso estar atenta. Eu não posso ser bobinha de achar que na congregação não vai ter lobo. Amém? Conselho de Deus para a sua vida. Ai, Gil, aí a gente não fica tão inocente. O Senhor Jesus pede para a gente não ficar inocente, para a gente ficar atento a tudo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai, pela tua palavra que nos ensina, nos exorta, Senhor, a não sermos bobos, ó Pai, para a gente estar atento, para a gente preservar o nosso coração de toda maldade, Senhor, para a gente ajudar a quem necessitar, mas se preservando, cuidando, Senhor Deus, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, ó Pai. E a tua palavra também nos alerta que existe o infiltrado, e que ele tem a aparência de ser uma boa pessoa, mas no profundo ele não é uma boa pessoa, e que eu tenho que olhar também para o fruto. Eu não posso ficar olhando só para a aparência, eu tenho que olhar para o que essa pessoa produz. Se é uma pessoa amargurada, que vive murmurando, que vive praticando iniquidade, que a boca não é grata, não demonstra gratidão, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso estar atento. Obrigada, Senhor, pelos teus conselhos na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, Senhor. E se a gente está atento a isso, a gente é preservado de ficar triste, de ficar magoado, Senhor. A gente fica preservado. Então, muito obrigado, Senhor, pelo teu conselho para nós nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou parar. Amém. 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 Parar.